Boa noite, pessoal. Estou aqui ao vivo para fazer a live com a Cleusa Uenaca. Ela é corredora e influenciadora. E ela vai falar com a gente sobre a experiência de vida. Ela vai contar para a gente, mas a Cleusa viralizou na internet, né? Porque ela começou a gravar as corridas dela diárias com o celular. E uma coisa mais incrível, ela sempre termina com uma frase motivacional, não é? Alguma mensagem de sabedoria. Então, isso aí viralizou e eu acho que faz todo sentido viralizar, porque a gente precisa, né, de pessoas assim, para que a gente possa. Boa noite a todos. Boa noite, Sani, boa noite a todos e todas. Então, a Cleusa, ela viralizou, né? Fazendo esses vídeos. Ela depois, sim, ficará gravado. Isso aqui ficará gravado, tá? Vocês podem assistir depois. Mas ela fez um vídeo que ela já havia corrido 1.094 dias consecutivos, isso mesmo. 73 anos ela havia corrido 1.904 dias consecutivos, correndo 5 quilômetros por dia. Não é incrível? Aos 73 anos. E no final, ela sempre manda uma mensagem de sabedoria, uma mensagem de alegria, né? E é genuína, real, essas coisas que a gente gosta de encontrar, né, nesse meio virtual que é tão difícil às vezes, né? Então vamos esperar a Cleusa entrar. Muito obrigada quem ouviu o podcast Famosos Conselhos com a minha filha Mica. Que bom, muito obrigada. Vamos ver se a Cleusa entra. E boa noite, Mônica. E vamos ver se ela, daqui a pouquinho ela deve estar entrando. Olha, eu fiquei muito animada dela ter topado conversar com a gente, porque eu gosto muito de conversar com essas pessoas, viu? Elas têm uma experiência e, olha, tem uma visão da vida que às vezes falta, né? Muito. Muito obrigada. Obrigada. Então vamos esperar aqui um pouquinho e que eu acho que ela deve estar entrando. Vocês conhecem a Cleusa? Já entraram no Instagram dela? Olha, é uma delícia o Instagram dela. É divertido, tem dicas, não é? E muito obrigada, Chagas Corpo e Mente. Então, entrem no Instagram dela, que é muito bom. Eu adoro, eu me divirto e eu aprendo, sabe? Eu aprendo muito, porque eu vejo ela com aquela disposição e ela vai correndo todo dia, né? É muito interessante como é que é o processo, né, de cada pessoa com o passar dos anos, né? Então, a Cleusa é uma obstinada pela vida, né? Tá ali presente todos os dias. Eu fico impressionada. Imagina, ela fez direitinho 1.094 dias consecutivos. Então, vamos ver. Cleusa, você está chegando? Vamos ver. Daqui a pouco ela deve chegar, né? E a gente vai aqui esperando ansiosamente pela presença dela. Vamos ver se ela chega. Mas, gente, não deixem de acessar, né, o Instagram dela, porque é um Instagram muito legal e é verdade. Quando nos sentimos fracos, esses exemplos nos inspiram muito, né? Muito obrigada, Mara, muito obrigada, né? Às vezes a vida é muito dura, é mesmo. A vida é dura mesmo. Às vezes ela amolece um pouquinho, né? Mas às vezes ela é desafiadora, é dura para danado, né? Por melhor que a gente faça, né? E paciência, mas é a vida de cada um, né?
Bom que a vida sempre tem um lugarzinho que a gente abre a janela e entra um sol, né? Um rainho de sol. E eu acho que essas pessoas, como a Cleusa, elas fazem isso, né? Ah, ela entrou! Oba! Vamos ver. Cleusa entrou. Ai. Aí, gente, meu celular caiu. Acho que eu fiquei tão emocionado com a Cleusa. Cleusa, cadê você, amiga? Vamos lá. Cleusa entrou. Ahn, acho que você tem que. Cleusa, acho que você tem que pedir para participar e eu te autorizo aqui. Não? Vamos ver. Quem pode orientar aqui? Vamos ver. Ah, eu não estou conseguindo. Eu acho que ela tem que pedir a permissão aqui para entrar. Aqui, pronto. Aê! Ó, Cleusa, boa noite! Oi, boa noite, Glenda. Tudo bem? Como vai você? Tudo bem? Graças a Deus, tudo. Que bom! Muito obrigada, viu, por ter arrumado um tempinho na sua agenda, que você é uma influencer importante, hein? Tá aí, viralizou com suas corridas, né, Cleusa? Imagina. Cleusa, vamos conversar um bocadinho aqui sobre você. Como é que você teve essa ideia de entrar e participar do Instagram? E como é que você começou nessa história da corrida? Primeiro, eu queria saber um pouco, vamos por partes, da sua vida. Como é que você começou nessa questão das corridas? Então, eu estava assistindo uma live e teve um desafio de correr 1 quilômetro todos os dias por 30 dias. E Ah, eu aceitei o desafio, colocando o meu nome e minha idade, e as pessoas que estavam entrando na lista, ô, vovó, você vai competir com a gente, e tal, brincando comigo, né? E eu sim. fico meio assim, mas não, vai todo mundo, eu também quero, né, participar. E terminando a live, eu saí correndo já pela calçada, do jeito que eu estava, só botei um tênis e eu já saí correndo. Eu caí no segundo quarteirão, porque eu tropecei, sem aquecimento, sem nada, né? E eu achei que sempre via todo mundo correndo, eu nunca tinha corrido, só caminhava, nunca tinha Você corrido. nunca tinha corrido. Foi a Não. primeira vez. Na adolescência a gente Sim. corria, participava, tal, mas era mais brincadeira, né? Não era você ter uma determinação de correr um X Ah, de quilômetros, né? E aham. eu, mesmo assim, quando eu esfolei o joelho, as mãos, eu lembrei que as pessoas estavam dizendo que eu não ia conseguir, porque eu era vovó. Daí eu achei melhor não dar razão para eles. E eu fui Fez até o bem. final do primeiro quilômetro e corri 30 dias. E Todos os quando dias você corria quanto? Um um quilômetro? quilômetro, Um um quilômetro. quilômetro todos Ah, os dias. No achei que eram final, 5 quilômetros. Era 1 quilômetro. era 1 quilômetro que eu comecei. No final dos 30 dias, eu passei para 2 quilômetros Ah, e tá. fui até 720 dias. Uau! Depois dos 720 dias, eu passei para 4 quilômetros e fui até 1.000 dias. Uau! E aí você chegou nos 5, é isso? Isso, Tá. nos 1.000 dias, numa brincadeira que a gente estava celebrando, né, os 1.000 dias no parque, meu filho fazendo vídeo, a gente com camiseta pintada, sabe, aquelas brincadeiras. E eu fui correndo junto com ele, com a minha nora, com a minha neta, e ele falou: terminamos. E eu falei: mas já deu os 4 quilômetros? Ele falou: deu 5, mãe. Ah, Então, eu nem tinha percebido. Eu falei: bom, se eu conseguir correr 5, então a partir de agora eu vou correr 5 todos os dias. E foi
a partir dos 1.000 dias que eu comecei a correr 5, que hoje foram 1.190. Então, tudo isso começou você assistindo uma live, mas o que que E você acha que essa live despertou em você, Cleusa, para você botar a roupa e, ó, pé na estrada? eu acredito que me fez acreditar que eu conseguia, que Hum, não importa, e o meu objetivo hoje é o mesmo, de mostrar para as pessoas que é possível, só você querer, que não importa a idade. Eu comecei com 70, e eu digo para as pessoas, não esperem a minha idade, começa antes, porque se eu tivesse começado antes, olha como que eu já estaria hoje, né? bom, mas como é que era a sua vida antes de correr? Você caminhava, você se cuidava? Como que era antes dessa empreitada aí da corrida? Então, eu sempre cuidei da minha saúde. Já há 31 anos que eu faço prevenção anual, um check-up anual. Isso Sim, sempre eu fiz. Eu trabalho na área de saúde, então, para eu mostrar para as pessoas, eu tenho que ser primeiro, né? sim. Então, eu já tive sempre esse hábito. E sempre caminhei. Caminhava, eu morei no litoral norte, então eu caminhava. Em casa também fiz vários tipos de acompanhamento online, de alongamento, de mobilidade, esses exercícios de aulas online. Então, Uhum. eu já fazia isso, mas corrida eu nunca tinha começado. Tinha começado. E você trabalha em que área? Eu trabalhava em que área da saúde? Ainda trabalho. Eu Trabalha. sou representante, eu tenho uma franquia de um sistema de saúde japonês, Sim. que existe de autogestão, que está no Brasil já há 47 anos. Eu trabalho há 30. Uau! E sou representante de uma empresa de tecnologia japonesa que trabalha com infravermelho, magnetismo, Aham, que tem botões, aham. braceletes e Você, vários acessórios. você sempre trabalhou, Cleusa, desde muito nova. Você teve quantos filhos? Tenho 3 filhos, Três filhos. os filhos todos adultos. Sim, Sempre trabalhei, sim. independente, desde a infância, eu trabalhei na roça. Depois que já com 12 anos que já fomos para a cidade, daí já trabalhei de doméstica. Uhum, E na uhum. adolescência, com 16 anos, daí já fui vendedora em loja de calçados. E, e a vida foi por aí. Quando eu me casei, trabalhei em farmácia, depois trabalhei no Mapping, trabalhei na Sears, sempre como vendas, sempre como vendedora. Que maravilha! E me conte uma coisa, e como é que foi para você quando seus filhos nasceram? Você teve filhos seguidos, três filhos, ou eles tiveram tempo? Como é que foi a sua vida conciliando a maternidade com o seu trabalho naquela época e os seus cuidados também com você? Então, eu tive já eu casei com 20, com 21 eu já fui mãe. E Ah, depois, daí nesse tempo eu não trabalhei quase até a chegada do segundo filho, que veio 3 anos e meio foi. depois, o segundo filho. Daí houve assim, uma necessidade financeira Aham. e eu comecei a costurar para as pessoas. Eu Ah, comecei a fazer concertos, depois aham. eu comecei a fazer vestidos, até chegar um vestido de noiva. Você fez Então, o de noiva? sim, e até adquirindo, né, essa prática no dia a dia, e fazia vestidos mesmo, vendia muito, e era a forma que eu sabia ganhar dinheiro. E depois eu passei fazendo bolos de aniversário, até bolos de casamento. Fiz muitos bolos. Na minha época, existiam aqueles bolos de 1 metro. 1 metro por Era isso 80. mesmo. Eu passava na porta. Era isso mesmo. E você fazia na sua casa esses Fazia bolos? na minha casa. Tinha os meninos pequenos, né? Não tinha alguém para cuidar e não tinha escolinha. A escolinha começava com 4 aninhos, né? Era isso Então, mesmo. não entrava antes disso. Era particular ainda. Eu tinha que ganhar um dinheiro para pagar a escolinha para eles. Então,
E a partir daí que comecei já trabalhando com vendas na Yakult, venda domiciliar. A Yakult não tinha venda eh, nas lojas, nos É isso supermercados. mesmo, eu lembro disso. Eu Era lembro. venda a domicílio, era uma carteira de clientes, era um setor de clientes. Aham. E depois disso fui para o mapping, daí eu fui para a loja. Daí sim eu desenvolvi bastante porque tinha treinamentos, foi daí que eu comecei a treinar, então tinha cursos de vendas, então uma empresa grande, né, que possibilita tudo isso para você. E Claro. daí quando eu saí do mapping já para trabalhar na minha empresa, que nós tivemos drogaria, daí fui para outra área, né, que meu Ah, marido tinha drogaria, e daí sim. foram 17 anos trabalhando para mim E aí mesmo na minha empresa. vocês dois, você e seu marido montaram juntos essa drogaria. Ah, Sim, meu marido montou a drogaria, ele já era, desde os 14 anos, sempre trabalhou nessa área de drogaria, e montamos e fui trabalhar, aí os meninos já crescidos, já foram juntos, também trabalharam juntos, e 11 anos depois do segundo filho é que veio o terceiro, que é com quem você falou, que é o Glenn. 11 anos depois, é ele que toma conta das suas redes sociais, né? E hoje ele que faz tudo. Não é fácil. Não, eu não conseguiria. Claro. Eu digo sempre para ele, eu não vou existir sem você, sem a sua habilidade de fazer tudo, né? Então ele foi bem que preparado por Deus para fazer o que ele está fazendo hoje. Mas que bom, né, Cleusa? Que bom ter um filho assim que ajuda, né? Que Sim, você entrou porque, veja, nós somos de uma outra geração, sim, né? sim, Isso aqui é muito novo para todas nós, né, de outra sim, geração. E eu acho sempre incrível, né? Quando as pessoas de uma geração mais antiga como a nossa podem entrar, podem usufruir, podem fazer um trabalho. E o seu trabalho está sendo muito bom nas redes sociais, porque eu acho que tem inspirado muitas pessoas. Você também tem tido esse resultado? Tem tido sim. esse retorno? Isso foi sempre muita surpresa para mim, né, Glenda, porque eu não trabalhei para isso, não foi essa a minha intenção quando eu iniciei, É. né? Porque eu já corria já há mais de 500 dias quando eu resolvi gravar, que foi através de um treinamento que eu estava fazendo, teve um desafio, quem aceita fazer um rios todo dia por 30 dias. Ah, E eu falei, não, precisa ter conteúdo, né? Daí cada um com a sua preocupação, qual conteúdo que eu vou pôr. E daí eu pensei comigo, só vou assinar se eu lembrar de um conteúdo. Daí me falaram, olha, já que você corre, fala sobre o que você faz, né? O dia a dia. sim. Falei, então vou fazer sobre a corrida. Mas já fazia mais de 500 dias que estava correndo. E daí eu comecei a gravar. Mas eu corria e gravava sentada num banco e tal. Foi bem depois que eu comecei a gravar enquanto estava correndo. Porque esse é um desafio, né? Eu assisto, eu acompanho você, né? Quem É, me apresentou você foi a minha filha Mica, a Mica Rocha. Que aí ela mandou para a gente, para a família, um vídeo seu. E aí, a partir daí eu comecei a acompanhar, fiquei encantada com você, encantada. E eu falei, mas como que ela consegue, né, correr e gravar e ainda mandar uma mensagem? Porque da onde vem essas mensagens tão lindas que você manda de sabedoria, de motivação? Então, eu fiz, nessa empresa que eu já trabalho há 30 anos, o presidente da empresa é palestrante. E ele Sei, dava treinamento para os franqueados. sei. Então, todos os meses nós tínhamos, é, vamos dizer, um curso de desenvolvimento pessoal de 2 e de 3 dias. E eu fiz uns 76 cursos desses de 2 e 3 dias. E Nossa, você tem aqueles bloquinhos que você anota, sei. vem as pessoas, você anota aquela frase, alguma coisa que você achou interessante, você anota o que você entendeu. E eu tenho tudo isso guardado. E sempre eu pensei comigo, eu gostaria de passar isso
todas essas informações, porque tinha coisas tão importantes que eu não queria descartar isso. sim, Então, fui acumulando. Então, eu tenho até hoje tudo guardado. E, e eu pensava de colocar num livro. E em momento nenhum me passou na cabeça que eu faria ao vivo, que eu faria isso. Então, hoje, eu tenho a possibilidade de pegar algumas frases de lá e colocar em prática e transmitir isso para as pessoas, porque são muitas preciosidades que outras pessoas estão conhecidas, estão até famosas, outros palestrantes disseram, né? E sim. que nem todo mundo carrega, a gente também não carrega aqui tudo É prontinho. verdade. Eu tenho que ir lá buscar um caderninho, Claro, faço uma anotação para amanhã cedo falar. claro, Então, tem claro. sempre uma dica. E foi assim, em forma de como que eu vou passar? Não queria ser assim, arrogante passando isso. Ah, Então, uma dica que eu vou dar para você é se servir para você, ainda eu dizia isso no início, né? O que não servir para você, descarta, joga fora. Né? Era assim que eu pretendia passar, que eu admirava isso no meu pai. Meu pai dava assim um ensinamento enorme para a gente. Ele falava: olha, filha, o que não servir para você, joga fora. Então, eu achei isso sempre muito humilde da parte do meu sim, pai. Ele ensinou a gente coisas preciosas que eu levo até hoje. E eu comecei a falar dessa forma também, olha, que se não servir para você, descarta, né? Então, ouve tudo e fica com o que é bom, né? Mais ou isso, menos isso, isso, você né, Cleusa? filtra, né? Você filtra, porque a gente Sim, fala o que está escrito lá e você transfere, mas nem tudo serve para todo mundo, né? claro, claro. E me fale uma coisa, Cleusa, quando você teve essa farmácia, 17 anos, depois veio o seu terceiro filho, né? Essa parceria com seu marido, vocês fizeram essa farmácia por 17 anos, e depois vocês fecharam e tiveram outra coisa? Nós perdemos. Ah, Nós perdemos por uma má administração, coisas que aconteceram com funcionário que fizeram coisas erradas, e nós perdemos. Perdemos, zeramos, para sei, sei. não ter o pão do dia seguinte, Teve que começar do zero, do Cleusa. zero. E daí meu marido ficou muito abalado psicologicamente, ele não tinha mais condições de continuar, de administrar, e eu não tinha habilidade dele para administrar. Nós vendemos o que restou e perdemos a venda também. Então, daí que nós fomos, esperamos algum tempo, meus pais nos ajudou e ele resolveu ir para o Japão, que ele é descendente, Ah, e aí que ele foi para o Japão e eu fiquei trabalhando na franquia que eu tinha no sistema de saúde, que eu tinha uma carteira de clientes, tenho até hoje, e ele foi para o Japão e eu fiquei. E é mesmo? ficou só um ano e meio, não suportou ficar sozinho, Mas, porque ainda não estava normal, ele não conseguia viver sem a gente, ele estava muito inseguro. Daí ele voltou do Japão, ficou um ano aqui e foi de novo. Só que quando ele foi de novo, o segundo filho já foi junto. Daí ele levou já o segundo tinha filho. Quantos anos? o filho até decidiu antes dele que ia, e ele falou: bom, se ele foi, eu também vou. Aham, E daí ficou mais tranquilo para ele, sabendo que tinha alguém da família. sim, Tinha com quem se falar, pelo menos sabia claro, que não era a mesma cidade, mas dava, tinha mais um conforto claro, lá. E não tinha tecnologia que a gente podia se falar todos os dias como hoje. Era muito caro para se falar por telefone, então não tinha como a gente ter esse acesso fácil, a gente não tinha imagem, né, como tem hoje, né? claro. E E ele ficou lá quanto tempo com seu filho? ao todo eles ficaram 10, meu filho ficou 8, meu marido ficou 10. Eu fui, eu Sim. fui também, eu fiquei 3 anos e meio. O Glenn também foi, ficou um ano e meio. Ah, E daí eu ah, voltei a passeio e aconteceu o anúncio da crise americana. sei, E a crise americana, vamos dizer, o Japão é dependente dos Estados Unidos, sim. né, financeiramente.
Tecnologia, o Japão tem mais alimentação e todo o restante é bastante dependente. Então, o Japão fechou as vagas de trabalho para estrangeiros. Ah, Todo estrangeiro teve que se retirar do Japão, porque lá no Japão você não consegue sobreviver se não estiver trabalhando. O claro. custo de vida é bem alto. É. E todo estrangeiro teve que voltar para cada um para o seu país. Só de brasileiros, na época, voltaram 80 mil Não brasileiros. diga, foi mesmo. Foi 2008 isso, não foi? E final de 2008. 2008. E eu É. estava aqui a passeio e eu não consegui voltar para o Ah, Japão. Eu ah, tinha passagem de ida e volta, mas a empresa que eu estava já havia fechado. E do meu entendi. marido também tinha fechado, mas ele falou: não, o meu chefe disse que eu podia voltar. E ele voltou, porque tinha passagem na mão, né? Estava pago já. Ele Sim, voltou, só que a empresa também tinha fechado. Só tinha emprego para os nascidos no Japão, só para os japoneses. sim. E aquele ficar sem trabalhar, daí tinha que entregar a casa, porque nós tínhamos uma casa montada, tinha 2 carros, e nós tivemos que desfazer daquilo, porque Sei. não tinha como continuar pagando aluguel. Não tinha, tinha que devolver. Então, nós perdemos tudo que tinha dentro da casa e os 2 carros. Então, foi a segunda perda. Aí teve que começar de novo. Aí É, ele veio para o Brasil, vocês começaram de novo do zero. ele, Agora ele os só filhos maiores, né? Agora com filhos ele, maiores. ele só conseguiu comprar passagem, mas não tinha como embarcar. Essa situação de ele não conseguir embarcar aconteceu em novembro, ele esperou para conseguir chegar no Brasil em abril. Ele ficou todo esse tempo junto com um filho que tinha perdido metade do período de emprego, só trabalhava meio período, porque para se manter só dava para comer e ainda ajudar o pai, sustentar o pai. Puxa vida, Isso você vai entender muito bem, eu não consegui digerir isso. Minha entendi. mente bloqueou, travou. Então, a partir daí, eu já estava com hérnia de disco, eu tive fibromialgia e eu tive plaquetopenia. Minhas plaquetas voltaram a 10 mil. Nossa, E com diagnóstico de leucemia. Ele lá e eu aqui. você estava com dois filhos aqui, ele com um lá. Sim. O meu filho mais velho aqui já era casado, o Glenn tinha 21 anos na época. E eu trabalhando como eu podia, mas essa preocupação de ele estar lá e não conseguir voltar Imagina. e estar sobrecarregando o meu filho me incomodou demais. Sim, Me sentia imagina. culpada de não ter convencido ele a não ir, né? E eu adoeci. E daí mesmo quando ele voltou, eu continuei, daí eu fiquei internada nas clínicas, tratei com corticoide por 2 anos, inchei quase 20 quilos Nossa, Cleusa, e fiquei assim, mais na cama do que de pé. Eu ficava 20, 30 minutos de pé, mas já precisava deitar de novo. E numa das internações, o médico disse: se você não mudar o foco, você vai morrer nessa cama. Você precisa sair do que você está te preocupando, você sai, porque é autoimune, o seu problema não é nada diferente do que a sua mente, você precisa mudar. E foi que bom aí médico esse, não? Que bom médico esse que você encontrou, não? sim. E foi quando ele falou, se você, eu falei, então me deixa ir para casa. E ele me segurava, porque ele falou, se você conseguir chegar nas 60 mil plaquetas, né, eu libero você. E daí fiz tudo direitinho, quando chegou nos 60, ele me liberou e eu fui para casa e fui fazer a minha matrícula de colegial numa escola pública. Ah, Daí eu fui quanto fazer o colegial. isso? E aí você fez sua matrícula e começou a cursar a escola Comecei pública. a estudar,
comecei a estudar, já tinha um mês que já haviam começado as aulas, eu já cheguei atrasada na sala de aula, mas faziam 32 anos que eu tinha saído das salas de aula, né, e voltei. E isso fez com que a minha vida mudasse, porque eu vi jovens que se drogavam durante os intervalos, que a escola pública noturna é terrível. Até que eu conheci, porque quando eu estudei não era, eu conheci um outro tipo de adolescentes, Sim. né? Foi aí. E daí eu comecei pegando aqueles treinamentos que eu tinha tido na empresa, convidei o presidente da minha empresa para ir dar palestra nessa escola, para resgatar os meninos. E, e eu consegui fazer isso. Nesse tempo, eu esqueci do meu problema, eu Pois é. esqueci. Foi assim uma coisa fantástica que aconteceu comigo, que eu não esperava quando eu fui fazer a contagem de plaquetas, que eu ia a cada 15 dias para o hospital para fazer. Ele falou, está normal. O que você fez? Eu falei, o senhor falou para eu mudar o foco, eu mudei, contei o que eu estava fazendo e ele ficou assim, maravilhado. Vou escrever sobre você no meu Que diário. coisa Ele falou, incrível. Não, que exemplo de como a mente, né? E como é que você passou a tomar conta da sua mente diante de tantas adversidades, né? isso, Que, porque aliás, você deve ser uma pessoa que tem muita capacidade de lidar com a adversidade, porque você teve algumas aí na sua várias, vida, né? Várias. E recomeçou, e sim, recomeçou. sim, Não é à sempre, toa que quando você botou o tênis para correr, você caiu e depois você levantou. sim, sim. Que maravilha. E aí, depois dessa escola, como é que foi? Então, depois que eu terminei 1 ano e meio de escola, resgatamos muitos meninos, e os pais vieram no último treinamento, na última palestra que ele fez, que já era encerramento do ano, que eu ia ficar só 1 ano e meio, os pais vieram agradecer que receberam os filhos de volta, que os filhos tinham deixado os vícios, que alguns já estavam trabalhando, que outros tinham ido para a igreja, estavam frequentando a igreja, que a gente estimulou bastante Aham. isso durante o processo, né? Eles aceitaram Jesus durante a palestra, porque o presidente da minha empresa era cristão, ele é cristão, e ele estimulou esse lado também, porque ele falou um lado bem mais fácil, com a ajuda dos pais, de tirar esses meninos. E a gente conseguiu, praticamente zerou Nossa, esse esses meninos que ficavam à noite, naqueles 2 anos, não tiveram mais. E a diretora da escola, inclusive, na época, falou: Nossa, você precisaria continuar aqui com a gente, né? Para continuar com esse trabalho, que foi muito legal. trabalho incrível. Incrível, incrível. Você precisa escrever sobre sua história, viu, Cleusa? Uma Sim, história de muitas superações, né? Me sim, conte uma coisa, sempre foi importante para você. Primeiro, você falou que você recebeu muitos bons ensinamentos do seu pai. Eu sim, imagino, você deve tê-los, seu pai, sua mãe, imagino, em alta conta dentro de você, sim, né? sim, Eu não sei se você tem essa experiência, mas a minha experiência parece quando a gente vai, o tempo vai passando, parece que essas experiências boas que tivemos de ensinamento dos pais, parece que vão ficando mais faz vivas parte. dentro da gente, né? E você acha que papel teve a espiritualidade e tem na sua vida? Tudo, 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 desde quando eu estive no Japão, das dificuldades que nós passamos, quando você chega lá, a adaptação, quando você volta, a readaptação aqui da sociedade, do sistema financeiro, do sistema que existe, que você precisa regredir, porque quando você vai para o Japão, é uma viagem para o futuro. Nossa, você se adapta assim com facilidade, é coisa de dias, você já se adapta. Agora, quando você volta, você perde
perde o chão, você regride para tudo aquilo que tem coisas que ainda hoje, que já tinha naquela época no Japão e que ainda hoje não tem no Brasil. Então, você vê quanto que você regride, quanto que você tem que voltar atrás. E isso a sua mente não processa. É Você verdade. não aceita. Você quer, sabe? O Japão acabou ficando para mim a minha opção de vida. Eu gostaria de morar lá, claro, com a família, porque Claro. nós fomos para o Japão por uma insegurança financeira. Nós precisávamos de dinheiro e dinheiro rápido seria o Japão a primeira alternativa. Mas depois que você chega lá e o dinheiro não é mais o seu problema, não é Hum, mais. Você não tem, você trabalha e recebe e é muito bem remunerado. E daí você não tem a família. E é, daí você tem saudade do seu pai, você tem saudade dos seus filhos, dos seus netos. claro. E não não dá para você ir e voltar, é muito caro, é muito distante. É, E você não tinha aquela tecnologia de hoje. Hoje é muito mais fácil. Você liga o celular, olha, eu não sei onde você está, eu estou aqui, e parece que nós estamos perto, né? Naquele tempo não tinha. Então, isso que me trouxe de volta, a família. E daí você entende que dinheiro não significa. O que significa na tua vida é a é família. verdade. Você volta pela família. Você quer Sim, a família. Você não tem com quem celebrar o que o dinheiro compra. é, Você quer isso celebrar mesmo. sem dinheiro com a família. Sim, sim. Mas você e seu marido ficaram muito tempo longe um do outro, né? Ficamos 3 anos e meio. Bastante tempo. E Anos e vocês estão, eu não sei se vocês estão ou estavam estamos. casados, vocês estão casados há quanto tempo? Agora, em agosto, completa 54 anos. Ah, nossa. E me conte, como chama seu marido, Cleusa? Carlos, Carlos. O Carlos também corre? Também entrou na sua? no início, ele corria, depois ele deu uma pausa e agora ele voltou, quer ver, fazem 30 dias que o Carlos voltou a correr, né? Todos os dias, está indo todos os dias. É meio que assim, eu não fico insistindo, eu não fico, eu acho que cada um tem que ir no seu É verdade, tempo, né? claro. Se você insistir, você acaba sendo arrogante, né? É, Mostrando que você faz e que ele não. Então, eu acho assim, tem que ter o tempo dele. E agora ele decidiu que ele vai voltar na musculação, que ele no Japão ele fazia musculação, tal, tinha aqueles braços assim. Depois que veio para cá, meio que desanimado, né, desmotivado, agora ele vai começar novamente. que bom, que bom. Isso é ótimo, porque vocês vão fazer uma coisa parecida juntos, né? Vocês Sim, fazem muitas coisas juntos, mas é bom sim, também essa parte, não é? sim, Mais prazerosa, né? claro, E além da atividade física, Cleusa, eu estava perguntando sobre a espiritualidade, que sim. isso para você é algo, é um valor muito forte, te auxiliou muito e te auxilia na vida. Sempre, sempre foi. Eu fui católica uma vida toda, fiquei 3 anos no convento na minha adolescência. Eu queria Amiga, ser freira, eu queria ser mas freira. que vida interessante essa sua, Cleusa. Eu fiquei interna no colégio, né? Porque eu queria ser freira. Daí meus pais decidiram, nós morávamos no Paraná, meus pais decidiram vir para São Paulo e minha mãe falou, então, você fica, a mamãe vai. Eu falei, eu não vou ficar. Se você não ficar aqui, eu não vou. Daí minha mãe foi conversar no colégio, né? Porque a minha decisão de não ficar, minha mãe sentiu uma responsabilidade, porque eu tinha me comprometido, né? E as freiras disseram: não, se você acha que tem que ficar junto com a sua mãe, você deve ficar ali para ser uma freira de caridade, porque era a escolha que eu tinha feito. Caridade você faz em qualquer fase da tua vida e não precisa ter essa roupa que nós temos. E daí eu me tranquilizei, acompanhei minha mãe e a vida toda junto com eles, né? Eu me casei aos 20 anos, né? Jovem.
estive junto com os meus pais e eles foram assim, eu acredito que a essência, né? Eu tenho deles esse o hábito que eles tinham de como tratar os filhos, de como ensinar os filhos, a experiência de vida deles que nós recebemos e essa ajuda, né? Essa ajuda, mesmo depois de Sim. casada, nós ajudamos meu marido. É, sempre foi um filho para eles, né? E sempre tratou, quando nós tivemos uma vida financeira bem no auge, na época da nossa empresa, então nós levamos os meus pais para realizar os sonhos deles, que era a viagem, nós é que levamos eles e filmamos para todos os lugares que eles iam, era junto com a gente. Nós conseguimos proporcionar tudo que eles desejavam. Então, eu aprendi a realizar o sonho deles. Tudo que eles queriam, eu tinha na época, financeiramente, condições de fazer por eles. Então, a gente ficou muito unidos e eles com os meus filhos, foi junto, e meus filhos conhecem a vida dos meus pais, assim, de perto, todas as histórias, né? Isso Influenciou bastante. é, isso é maravilhoso. E você sempre foi assim, essa pessoa sorridente, essa pessoa com um olhar para a vida, que é um olhar para frente, é um olhar que a gente cai, mas a gente levanta, rala o joelho, mas a gente cuida. Você sempre foi assim? Eu acredito que sempre foi, porque minha mãe era assim. Ah, Eu, a sua mãe era assim. às vezes eu me olho no espelho e falo assim, eu chamo, olha, dona Dita, olha você aí. E até a minha fisionomia, na idade que eu estou, ficou semelhante da minha mãe. Olha Então, só, isso é muito engraçado, já faz, mas minha mãe faleceu em 2002, então mais de 20 anos, né? E, é, e as pessoas me veem, né? E falam, nossa, como que você ficou a cara da tua mãe. Ficou bem parecido. E minha mãe era assim. Minha mãe nunca frequentou escola. E minha mãe ah, trabalhou no banco fazendo faxina. Mas ela falava, mas eu trabalho no banco. Mas fazendo faxina, mas ela... Então, comportamento, educação, caráter, sabe? Isso levou ela. Então, é os pontos fortes que a gente adquire, né? Que eles sim. nos passaram e que ela conseguiu realizar. No final, ela viajou de avião bem antes que eu, nunca tinha viajado, e ela já foi de avião para os passeios que ela queria, a gente pagava a passagem, ela ia sozinha. Ela falou assim: eu sei ler e escrever, isso que preciso. É isso. Só disso que eu preciso. E ela fazia, nossa, as tarefas dela muito bem feitas, educou 8 filhos, mais 5 netos. Ela criou mais 5 netos. Então, foram 13. É Tita o nome dela? Benedita. Benedita. Você chamava ela de. Você chama às vezes ela Dona Tita? Dona Dita, que todo mundo chamava ela de Dona Dita, e A ela, Dona Dita. Então, Dona Dita foi uma guerreira, né? ela foi desde trabalhar na roça, grávida, até o último dia. Quando ela estava grávida, chegava em casa mais cedo. Mãe, você voltou mais cedo do trabalho. Ela falou, porque a mamãe vai tomar banho, porque o bebê já vai nascer. Olha só, eu tinha tipo 7 anos, 9 anos, quando nasceram os meus 2 últimos irmãos, e eu estava lá. E era em casa. É, O papai já foi chamar a moça, a mulher, a parteira, né? Para parceira. ter os filhos em casa. Ela teve os 8 filhos em casa. Uau, Então, incrível, ela trabalhou sempre. incrível. E minha mãe, assim, ela que mudava as paredes, era de madeira, ela que mudava as paredes, ela que plantava árvore para fazer o balanço para a gente depois. Então, eles instalavam, né? Era na roça, mas ela que tinha o espaço do jardim, o espaço da horta, o galinheiro ela que fazia junto com meu pai, sabe? Então, ela nunca ficou parada. Então, E minha mãe sempre você teve, cantando.
sempre cantando. Sempre cantando. Sempre, sempre. Quer dizer, você teve, Cleusa, uma infância e uma família muito aconchegante, né? No sentido assim de carinho, de proximidade. Claro que isso ficou marcado em você Sim, e com certeza você levou isso adiante, não é? sim, sim. E talvez Vivemos com meus avós, né? Meu pai viveu 18 anos com os meus avós, até eles falecerem. Meu pai casou e ficou 18 anos junto com os pais dele. Então, nós convivemos juntos. que E daí, coisa, que meus pais história. cuidando deles, né? E daí, eu cuidei dos meus pais. E hoje, os meus filhos já querem cuidar de mim. Eu sou muito, eu já sou muito independente, eu não precisa. Mãe, Você deixa a não gente fazer precisa. alguma coisa, deixa a gente fazer alguma coisa por você. Então, eu falei, até que eu consigo fazer, me deixa, né? Então, Mas, ó, o Glenn pelo menos ajuda você aqui no sim, Instagram, já está fazendo alguma coisa, sim, tá sim, bom. todos eles, o outro também, os três. É, Os três ajudam você naquilo que, né? Que ótimo. Agora, o que você atribui de importante uma pessoa envelhecer bem? O que é envelhecer bem para você, Cleusa? para mim, é ser independente. Ter Você tem autonomia, é você fazer as suas coisas, não é? Você cuidar de você, fazer a sua comida, sabe? Você sair. Eu tenho total liberdade, né? E eu estou conseguindo isso depois de 14 anos que eu era doente e que agora eu adquiri e eu valorizei muito porque eu estive doente. Então, aquilo sim, foi um alerta para mim, sabendo que então eu deixei chegar naquele ponto porque realmente eu não cuidei o suficiente, não tive um equilíbrio suficiente para me livrar. Precisou um profissional falar para mim: se você não fizer, se você não mudar o foco, você vai morrer nessa cama. Eu falei: de jeito nenhum, eu tenho netos, eu quero conviver com os meus netos. Ele falou: claro, então, muda o foco. E foi preciso, né? Hoje, preciso. eu acredito que todo mundo pode, né? Já que, vamos dizer, as redes sociais estimulam muito, né? Vai exercitar, é tão fácil. Até você exercitar em casa através de um programa que está nas redes sociais. E você pode, sim, começar a se cuidar, né? Sim, Para sim, não ficar dependente. Principalmente essa dependência que, se você não exercita, se você não trabalha, você vai acabando no esquecimento, você começa a cobrar dos filhos, os filhos têm as tarefas deles, cada um tem a sua vida, né? claro, Nós temos que claro. ter a nossa, não precisamos ficar dependente o tempo todo dos filhos, não é? Claro, sem dúvida, não. E você tem uma vida muito, você trabalha ainda, né? Sim, Você faz o seu dia a dia, não é? Então, isso é maravilhoso. Agora, o que você diria para não só para pessoas, né? Aí quantos anos você tem agora, Cleusa? ah, dentro de 2 semanas eu vou ter 74. Então. Para as pessoas que têm 50, 60, eu tenho 64, né? Para a moçada também que está assistindo a gente, o que você diria que são coisas importantes de se cultivar na vida, para que a gente tenha um dia a dia, não é? Um dia a dia mais saudável. Para mim, o mais importante é a família. Eu acredito que muitas vezes as pessoas são muito individualistas, né? Não fazem, não fazem. Querem sempre que seja uma moeda de troca. Eu só faço se você me fizer. E eu nunca tive. E nós, na nossa família, nós nunca tivemos isso, de moeda de troca. Eu faço por prazer. Eu quero ajudar porque eu gosto da pessoa a esse ponto. Então, a gente tem uma sintonia
uma frequência muito boa disso. Tem atritos? Tem, Sim, todo mundo tem, todo né? mundo. Tem com o marido, tem com os filhos, tem algumas coisas que eles crescem, eles são diferentes, e eu vou tentando me adaptar e compreender o que ele está sentindo, pelo que ele está passando, ofereço o meu tipo de ajuda. Às vezes eles querem ser tão sozinhos, tão independentes, mas em algum momento eles voltam. E eu já tenho essas experiências. Eles voltam porque aquilo que você ensinou virou uma base, virou o alicerce. Quando eles precisam da informação lá do alicerce, eles voltam. É E aí verdade. você pode ajudar de novo. Não precisa levar isso a ferro e fogo. Você pode perdoar todo dia, você pode agradar todos os dias, eu posso agradar minha neta todo dia, fazer carinho todo dia. Hum, Os pais educam, a avó também educa, mas Também, pode dar colo todo dia. sim, Não precisa, porque você cresceu, não vou fazer mais. Não, vamos fazer, até que eu puder fazer, vamos fazer junto, sabe? E isso é que edifica, isso é que faz crescer, sim, isso é que deixa passar, relevar, né? Você releva. Tem várias coisas que você não gosta de ouvir do filho quando ele está adolescente, quando ele é cresce. verdade. E depois que ele cresce, esquece isso, sabe? Foi naquela fase. Ele vai continuar sendo seu filho para sempre, você vai ser os pais para sempre. Então, isso Uhum, fica fácil. Então, eu diria, cuide mais da sua família, abrace mais a sua família, perdoe mais a sua família, né? Essa é a parte mais importante. E começa hoje, um programa para segunda-feira, num programa para você começar a exercitar segunda-feira. Começa hoje, depois do jantar, vai lá fazer 15 minutos. Não precisa correr muito, não precisa correr. Começa caminhando 10 minutos, amanhã você passa para 15, vai aumentando gradativo, porque você está cuidando do seu físico. Isso é uma responsabilidade de cada um, né? sim, É, sim. Ninguém pode recebemos, fazer isso por né? você, né? A gente recebeu e lá no final dos nossos dias nós vamos prestar conta. Alguém vai perguntar o que você fez com tudo aquilo que eu te dei, né? Isso. Então, começa já, começa hoje já a exercitar, leva os filhos juntos, leva os netos juntos, estimula os netos a praticar esporte, é muito importante. Excelente, muito bom, Cleusa. E eu quero alguma frase sua do seu livrinho de anotações que você diria para esses tempos, porque, Cleusa, esses tempos às vezes são tão difíceis, né, que a gente olha, e eu acho que o grande desafio é a gente saber tudo que está acontecendo, mas a gente não se definir pelas coisas que estão acontecendo, né? Poder continuar construindo e fazendo, né? Acredito que, para mim, fazer todos os dias foi assim de muita importância. Então, eu acho que uma das coisas que eu fiz e que funcionou e que deu certo, comece do jeito que você sabe, com o que você tem, onde você estiver. Foi assim que eu comecei. Não foi me preparando para ir numa academia, nem com roupa, nem com tênis. Eu fui do jeito que eu estava. E muitas pessoas ficam querendo o tênis perfeito, a roupa bonita. Não, vai para a rua mesmo. Você não tem dinheiro, como eu nunca tive, para ir na academia. Vai para a rua, vai para o parque, é gratuito, né? E no parque você tem mais, você ouve outro som, que é dos Hum, pássaros, que é um bom dia das pessoas que estão lá. E você começa a se comunicar. E aí começa a fluir, né? Então, fazer todos os dias aquilo que a maioria das pessoas só fazem de vez em quando. Quando você isso. entender isso, fizer, pôr em prática, realmente é onde você vai Fazer a começar. mudança. Isso, vai acontecer a mudança.
Muito bom. Cleusa, olha, eu acho que você deveria escrever um livro, viu? Sua história é muito interessante, inspiradora e acho que pode ser um gatilho de mudanças para muitas pessoas, porque como foi para você quando você viu aquela live lá atrás, né? Sim. Então, eu quero te agradecer muito a tua presença aqui, viu? Espero que a gente se encontre outras vezes. Adoraria te encontrar pessoalmente, mas você está no Paraná, Não, né? estou em São Paulo. Você está em São Sim. Paulo, desculpa, achei que você estava lá, não em Não, São não, eu Paulo. passei a infância lá, até os Ah, 16 e anos. você mora onde aqui em São Paulo? Que bairro Eu que você moro mora? próximo da Moca, eu moro na Vila Prudente. Tá ótimo, tá bom. Você mora em São Paulo também? Moro em São Paulo, eu moro aqui perto da Vida Paulista, mas quem sabe em A outro gente vai momento a gente se se encontre encontrar. pessoalmente. Pode marcar no Ibirapuera, a gente se Ah, encontra no Ibirapuera, por que não? Né? de repente a gente dá uma corridinha junto. Eu adoro correr também. Quem sabe, Então, né? vamos bater um papo Isso juntos, né? aí. Muita, sua netinha aí atrás, ela está dando tchau. Olha aqui, a minha causa, essa minha causa, Blenda, Como ela que ela chama? como Como você se chama? Milk. 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 Tá, Milk. tá. Então, ela é um dos motivos que eu falo para todo mundo que ela para você fazer, para você correr, para mim correr, eu precisava ter uma causa, porque senão você desiste. Claro, É, além da metrificação. Na metrificação, você falhando 2 dias, você zera a contagem, então já é um ponto forte. E você ter uma causa, por quem você faz. E quando ela tinha 3 anos, agora ela tem 6, mas quando ela tinha 3, ela disse para mim, vovó, quando o papai e a mamãe estiverem velhinhos, você cuida de mim, entendeu a minha responsabilidade, onde entendi, veio, de onde veio. Então, eu entendi. tenho que cuidar da minha saúde, porque ela espera que eu continue fazendo, né, o que eu faço por ela hoje. Sim. Leva Muito linda. na escola, busca na escola, leva no balé, ela pula corda, anda de bicicleta, a vovó leva. E Então, que vovó boa, não é, Milk, não é? Muito bom, Cleusa. Olha, foi uma delícia conversar com você. Muito, muito obrigada, a viu? gente Que você tenha um bom final de semana e quem sabe a gente se encontra mesmo, vai, tá? então, é só marcar, a gente vai junto no mesmo dia. Isso aí. Tá bom. Tá bom? Um beijo, fica Beijo com Deus. para você. Tchau. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Pode sair que eu vou ficar indo um pouquinho Tá aqui, tá bom. bom? Tchau, tchau. Tchau. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa incrível história aí da Cleusa, uma mulher cheia de luz, né? De sorriso largo. É incrível, né? Há pessoas que simplesmente são generosas com a vida, né? Então, gente, olha, eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado. Até teve momentos que me emocionou aqui a história dela, né? É uma história de muita força. Então, olha, muito obrigada a presença de todos vocês nessa sexta-feira à noite. Vai ficar gravada essa live, quem quiser assistir ou quem quiser indicar para alguém assistir. E no Spotify também eu estou lá com o podcast Todos Nós, vocês podem acessar lá, tá bom? E ficamos aí para a próxima live, que em breve teremos, tá bem? Um beijo grande, gente, um bom final de semana e que apareçam muitas Cleusas na vida da gente, que a gente seja, não esqueça de ser uma boa Cleusa para cada um de nós, viu? Beijo grande para vocês, um bom final de semana. Tchau, tchau.